Aliás, não foi nem uma semana, né? Só foi de domingo até hoje. Como disse o pastor Beto, o nosso corpo está extremamente cansado. Nós estamos como o apóstolo Paulo, que diz que a cada dia que passa o corpo dele sentia as marcas e as dores da vida, mas o espírito estava mais vivo do que nunca, e a alma mais fumegante de amor pelo Senhor do que nunca. Amém? Esse é o meu sentimento, tenho a certeza que é o do pastor Beto também nessa noite. E eu queria compartilhar o meu coração contigo nessa noite. Amém? Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de compartilhar uma palavra contigo nessa noite, que está em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Diga assim: Espírito Santo, eu te dou liberdade para abrir o meu entendimento, e eu desejo e eu anseio em entender a tua palavra e discernir a sua presença todos os dias da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, o filho de Omri, tornou-se rei de Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Diga assim comigo: e Acabe fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Aleluia, glória a Deus. Amados, hoje nós vamos falar um pouco a respeito de um rei, aonde ele não era um homem segundo o coração de Deus, aonde que a maioria dos seus atos ele praticou, ele desenvolveu tudo que o Senhor reprovava. Assim foi a vida do rei Acabe, o rei Acabe, um homem que foi preparado, um homem que foi instituído para governar sobre Israel, um homem que foi instituído para representar o Deus de Israel. Da mesma forma que eu e você fomos instituídos, fomos designados para representar o nosso Deus aqui na terra. Diga assim: eu sou um representante de Deus aqui na terra. Porém, Acabe, ele fazia tudo o que o Senhor reprovava. Por mais que ele tinha que dar um exemplo como rei, para que toda uma nação visse o Senhor através da vida dele, ele fazia tudo o que o Senhor reprovava, infelizmente. E para ganharmos tempo, vamos lá, 1 Reis, capítulo 17. Aleluia. Aliás, vamos só continuar ali no 30, por favor. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, só para que você possa compreender melhor. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. E ele não apenas achou que tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. É como se eu trouxesse uma imagem aqui dentro da igreja e começasse a adorar essa imagem de um outro Deus, com letra minúscula. Foi exatamente isso que Acabe fez. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel, onde ela prestava culto a Baal, e ele vai, traz a imagem de Baal, constrói um templo para Baal e começa a adorar deuses com letras minúsculas dentro de Israel. Vamos continuar na palavra. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal.
fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis antes dele. Vamos continuar na palavra. Durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abião, e instalou as suas portas à custa de seu filho mais novo, Sebuque, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Ora, Elias, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Eu vou repetir novamente. E Elias de Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Que ousadia de um homem chamado Elias! Aonde ele chega diante do rei Acabe, ele identifica todas as atrocidades que Acabe havia feito diante e contra o rei de Israel. E Elias, como profeta do Senhor, ele se levanta e diz: segundo a minha palavra, não cai mais nenhuma gota de chuva, nem menos orvalho, durante os próximos anos. Que ousadia desse homem de Deus! E eu quero te perguntar, aonde é que se perdeu essa ousadia de um grande homem e de uma grande mulher de Deus? Aonde é que se perdeu? Acabe, ele era tão rei, tão representante de Deus, quanto Elias também era um profeta representante de Deus. A diferença do irmão que está do seu lado, que você pode ver ele aí, a diferença é que um busca mais ao Senhor e o outro busca menos. A diferença é que um começou a entender e o Senhor se apresentou a ele antes e outros depois. Uns conhecem mais o Senhor e outros menos. Porém, nós temos a mesma oportunidade todos os dias de conhecermos ao Senhor verdadeiramente. A mesma oportunidade que Elias tinha, eu e você temos como uma diferença. Elias não tinha água encanada na sua casa. Elias não tinha água quente na sua casa. Elias não tinha banheiro dentro da sua casa. Elias não tinha nada de mordomia que eu e você temos nos dias de hoje. Que aos olhos naturais isso pouparia tempo, para que sobrasse tempo, para que buscássemos ao Senhor. E ele identifica as atrocidades que Acabe estava fazendo contra o Deus de Israel. Quando o povo de Israel agradava ao Senhor, quando o povo de Israel andava nos estatutos de acordo com a palavra, o povo ia bem, a paz vinha sobre o povo de Israel. Quando o povo virava as costas para Deus, deixava de praticar a palavra, deixava de viver a palavra de Deus, o Senhor tirava sua mão. E o Senhor permitia que as lutas vinham para a nação de Israel. E aí o povo novamente se arrependia e voltava e se virava para Deus em arrependimento. E novamente o Senhor abençoava. E assim foi um círculo vicioso que muitas vezes é identificado nos dias de hoje na vida de muitos. E Elias chega para Acabe e diz assim: segundo a minha palavra, não cai mais uma gota de chuva e nem orvalho, para que a terra seja lavrada, para que a terra seja molhada. E nós sabemos que quando a terra não é molhada, é impossível plantar. E aconteceu que passou um ano, e os rios começaram a se secar, e a colheita começou a ficar minguada, porque não havia água. Se você deixar uma flor lá na sua casa, se você não regar ela, naturalmente aquela flor vai morrer. Assim é a minha e a sua fé. Quando nós não regamos através do Espírito Santo, quando nós não regamos através de oração, através de jejum, através de adoração, através de viver a palavra do Senhor, a nossa fé vai minguando como uma planta. A nossa fé vai ficando escassa como uma planta. E este versículo que nós lemos no começo, em João capítulo 14,
João capítulo 14, versículo 21, só para que você possa entender. A palavra do Senhor diz assim, preste bem atenção: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Quer saber se você ama o Senhor? Se Ele identifica se você ama Ele ou não? Não adianta você dizer para Ele, eu te amo, Senhor. Não adianta, Ele não vai ouvir o seu eu te amo. Sabe o que Ele vai ouvir de você? É a sua atitude. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Sou eu que estou dizendo ou é a palavra do Senhor? Sou eu que estou dizendo ou é a palavra do Senhor? Se você obedece aos mandamentos, se você obedece à palavra, você ama ao Senhor. O detalhe é que nós confundimos amor nos dias de hoje. Amor não é simplesmente eu dizer para minha esposa que eu amo ela. Falar, até papagaio fala. Agora as atitudes é que vão expressar o amor que eu tenho pela vida dela e ela por mim. Assim é o meu amor para com o meu Deus e o seu amor para com Ele. Ele mede o seu amor através das suas atitudes, segundo a palavra dele. E a palavra continua dizendo, esse é o que me ama. E aquele que me ama, preste atenção, quando você guardar os mandamentos do Senhor e obedecer, ou seja, quando você aprender e começar a viver os mandamentos do Senhor e a palavra do Senhor, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Ou seja, quando você vive a palavra do Senhor, a palavra do Senhor Jesus diz na sua palavra, você será amado por Deus e também será amado pelo Senhor. E Ele continua dizendo, e eu também o amarei e, diga assim comigo, me revelarei a Ele. Sabe por que muitas vezes você fica no seu lugar, na hora do louvor, sem expressar a mais pura adoração a Ele? É porque eu fico, porque muitas vezes eu não tenho o entendimento ainda de o que é adorar ao Senhor. Eu ainda não tive a revelação. E sabe por que muitas vezes eu não tive a revelação ainda? Porque eu não estou praticando a palavra do Senhor. Quando eu vivo a palavra, o Senhor me ama e Ele se revela para mim. Quando eu vivo a palavra, Ele se revela para mim, além dele identificar que eu o amo. Por isso que muitos irmãos têm diversos níveis de revelações a respeito do Senhor. Por isso que nós falamos tanto em prova e ser aprovado. Quando você é aprovado pelo Senhor, Ele te leva a um nível maior e Ele se revela um pouquinho mais para você. Quando Ele coloca uma prova na sua área sexual e você é aprovado, aí você recebe uma revelação a mais dele. Quando Ele coloca uma prova na sua área sentimental e você é aprovado, aí Ele te revela um pouquinho mais para você. Quando Ele permite que você passe um problema para ver se você vai ficar esquentadinho, se você vai ficar nervoso, aí se você é aprovado, Ele se revela um pouquinho mais para você. É assim que o Senhor trabalha. É assim que Ele faz. Aleluias. Primeira Reis, capítulo 18. Quer ter um nível de revelação maior de Cristo? Quer ter um nível maior de revelação na palavra? Comece a viver a palavra. Nós sempre dizemos, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais fogo, eu quero mais presença do Senhor. Só que você vai ter, à medida que você começar a viver a palavra, à medida que você tiver a revelação e o entendimento que Ele te dá, a partir da sua palavra, através das suas atitudes. 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Perdão, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. A palavra diz assim: Elias disse que não cairá chuva nem orvalho nos anos seguintes, 17, segundo a minha palavra. Quando que você vai chegar no nível que uma palavra sua seja uma sentença?
Qual é o nível de fé que eu e você precisamos ter para que isso aconteça? Nós vivemos nos últimos tempos segundo o espírito de Elias. É possível viver isso daí, igreja. Nós só não vivemos porque nós não entendemos. Nós só não vivemos porque nós não praticamos a palavra. Mas está acessível para mim e para ti. Acessível para nós. Depois disso veio a palavra, versículo 2. Depois disso veio a palavra do Senhor a Elias. Imagina só, Elias chega diante de Acabe e diz: Acabe, a partir de hoje, segundo a minha palavra, não chove mais. A partir de hoje, segundo a minha palavra, não haverá mais orvalho na face da terra de Israel. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Imagina só, depois que Elias disse a Acabe, aí vem a palavra do Senhor. Aí o Senhor diz a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá no riacho, e eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois que ele confronta Acabe, o Senhor aparece a ele e diz: saia daqui, vá se esconder no determinado lugar que eu estou te mostrando, e lá eu vou dar ordens aos corvos para que tragam comida para você. Que cuidado é esse de Deus? Que cuidado é esse do Senhor? Algum tempo depois o riacho secou-se por falta de chuva. Imaginem só, por falta de chuva, passou 1 ano, 2 anos, e o riacho começa a se secar. E então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá imediatamente para a cidade. Vamos pular essa parte. 1 Reis capítulo 18, versículo 1. Para ganharmos tempo. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, diga assim comigo: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Ou seja, Elias estava 3 anos longe de Acabe. Segundo uma palavra que ele deu para confrontar um rei corrupto. Ele estava escondido, o Senhor alimentando ele, de repente o riacho seca, e ele vai para uma outra terra, onde ele é abençoado através da vida de uma viúva. E logo após isso aparece essa parte do texto onde o Senhor diz para ele voltar para falar com Acabe, para se apresentar a Acabe, dizendo que vai chover novamente sobre a terra. Depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Pode passar. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria. Preste atenção aqui comigo. Quantas vezes você tem que ouvir o Senhor falar com você? Quantas confirmações eu e você precisamos ouvir da parte de Deus nos dias de hoje? Eu quero te dar um conselho. Aprenda a discernir a voz do Senhor de uma vez. Aprenda a discernir a voz do Senhor de uma vez por todas. Muitas vezes eu e você não discernimos a voz dele porque não pagamos o preço em oração, não pagamos o preço em jejum, e não pagamos um preço em ter uma vida de santidade ao Senhor. Por isso que você ainda não discerne a voz dele. Por isso que muitas vezes as pessoas têm andado enganadas pelo inimigo.
inimigo achando que é Deus. E o Senhor disse para ele: vá. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, estou ganhando tempo, Acabe convocou Obadias, o responsável pelo seu palácio, homem que temia muito o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Por isso Obadias, abaixa um pouquinho para mim, por favor. Por isso Obadias, o retorno, reuniu com 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu água e comida. Imaginem só, por causa da seca, Jezabel manda matar todos os profetas do Senhor. E havia um mordomo na casa, no palácio de Acabe, no palácio de Jezabel, chamado Obadias. E aquele mordomo vai e resolve esconder 50 profetas do Senhor em 2 grupos de 50, 100 profetas no total. E ele alimentou e ele cuidou daqueles 100 profetas escondido de Acabe. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas. Eu estou lendo um pouquinho mais rápido para chegarmos aonde nós precisamos chegar, para que você entenda. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. Olha a situação extrema que chegou de fome em Israel. Do rei Acabe dizer a Obadias, o seu mordomo, que cuidava de todo o seu palácio, para que ele pudesse ir aos vales, aos riachos, para encontrar capim para os animais, para que não precisasse sacrificar, perdão, para que não precisasse sacrificar nenhum outro animal. Para isso dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias para outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias o reconheceu, inclinou-se até ao chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Imaginem só, o rei Acabe saindo para um lugar para procurar capim, Obadias saindo para outro. De repente Obadias no caminho para tentar encontrar capim, alimento para os animais. De repente ele encontra o profeta Elias, que estava sumido há 3 anos, por causa de uma palavra que ele tinha dado que não ia chover. E Obadias encontra Elias, e ele pergunta: és tu mesmo, Elias? E Elias responde: sim, sou eu. E Elias disse: vai dizer ao seu senhor que Elias está aqui. Obadias diz: o que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo Acabe para ser morto. Olha a tamanha aflição de Obadias, porque Elias disse para Obadias para ir a Acabe dizer que Elias queria falar com ele, que Elias estava ali, que Elias havia sido encontrado. E Obadias temeu por ser morto, só por falar de Elias para Acabe. E ele continua dizendo: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que há nenhuma só nação ou reino onde o meu rei, o meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E sempre que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiam encontrar-te. Ou seja, o rei Acabe mandou procurar em todas as nações circunvizinhas por Elias. Mas agora você me diz para ir ao meu Senhor e dizer que Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar, mas se eu for dizer isso a Acabe e ele não te encontrar, ele mesmo me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Eu escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e abasteci de água e comida. E agora você me diz para que vá ao meu Senhor dizendo: Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje mesmo eu me apresentarei a Acabe. Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias.
quando viu Elias, disse: é você mesmo o perturbador de Israel? É você mesmo o perturbador de Israel? Imagina só que o profeta Elias era responsável pela maior seca na atualidade, na época, em Israel. Através de uma palavra, ele sentenciou uma nação inteira, segundo a sua palavra. E eu quero te perguntar: e a minha e a sua palavra? Muitos de nós não conseguimos chegar nem 7h30 no culto. Imagina se você estivesse diante de um juiz. Se você fosse numa corte e você chegasse 7h31 e a sua corte fosse marcado 7h30, o juiz não deixaria você entrar. Mas diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para cultuar ao Deus vivo, eu posso chegar atrasado. É incrível. E Acabe diz a ele: és tu o perturbador de Israel? Elias diz: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Qual é a parte da palavra do Senhor que você tem abandonado? Qual é a parte da palavra do Senhor que você tem ouvido de um ouvido e soltado pelo outro, e não fazendo descer ao coração para que você viva? Vamos ganhar tempo, se já entender onde nós vamos chegar. Elias disse: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem à mesa de Jezabel. Quem tem comido a sua mesa? Quem comia na mesa de Acabe? Eram homens e mulheres que edificavam a vida de Acabe e Jezabel? Ou eram homens e mulheres que levavam ele para longe da presença de Deus? Quem tem sido seus amigos na escola, jovem? Quem tem sido seus amigos no trabalho que tem te influenciado para que você vá para longe da presença do Senhor? Foi exatamente isso que Jezabel, esposa de Acabe, também ajudou Acabe a se perder. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Imaginem só a cena: o rei Acabe mandando reunir 850 profetas no total, e todo o povo de Israel. Elias dirigiu seu povo. Imagina só o povo todo de Israel no Monte Carmelo. E Elias disse assim: até quando vocês vão aceitar oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Com as suas atitudes, quem você tem seguido nos dias de hoje? A Deus ou ao mundo? Com as suas atitudes, quem você tem seguido nos dias de hoje? Deus ou o mundo? Amados, os dias são muito maus e vão ficar mais maus ainda. Se eu entendo e sei que Jesus está às portas, por que eu não estou vivendo para ir com Ele? Por que eu não estou vivendo para ir junto com Ele no arrebatamento, quando Ele voltar a buscar a sua igreja? Se eu sei que isso vai acontecer, é a mesma coisa que Deus saber que o sol amanhã cedo vai nascer. É a mesma coisa Deus saber que amanhã de manhã o sol vai nascer, e eu tenho que acordar de manhã. É exatamente isso que está acontecendo. Eu e você sabemos que Jesus vai voltar, porém muitas vezes nós não estamos vivendo de acordo com as condições para irmos com Ele. Era exatamente isso que a nação de Israel estava fazendo, vivendo de acordo não para agradar ao Senhor, mas a Baal, segundo os ensinamentos do seu rei e da sua rainha. Porque Acabe e Jezabel Acabe perdeu a identidade do que era ser um servo de Deus, do que era ser um homem de Deus.
E Elias se levanta e diz para o povo: ei, ou você segue a Deus ou você segue o mundo. E o povo, porém, nada respondeu. O povo, porém, nada respondeu. Deixa eu fazer um aspas aqui. Muitos de nós vemos o que está acontecendo, as atrocidades e barbaridades no Brasil nos dias de hoje. O que está acontecendo lá é resultado da escolha de um povo que não soube escolher. Eu não estou falando aqui de política, não. Eu estou falando de realidade. Não é política, porque eu não falo de política, são fatos. O povo não sabe escolher exatamente o que estava acontecendo ali. O povo ficou inerte, sem uma palavra. O povo vai receber segundo a sua escolha. E a palavra continua dizendo assim: então disse Elias: eu sou o único que restou dos profetas, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, preste bem atenção agora, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. E eu preparei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, este é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom? Imaginem só, Elias manda que o povo construísse um altar. Os profetas de Baal construíssem um altar. E ele iria construir o outro. O altar que recebesse o fogo de Deus para consumir o holocausto, o sacrifício. Esse altar seria do Deus de Israel, do Deus verdadeiro. 2 altares estavam sendo edificados, sendo construídos. Preste bem atenção, todo mundo aqui agora. Através da sua atitude, você está edificando um altar a cada dia. Agora, resta saber se o altar que você tem edificado é para Deus ou não é para Deus. Porque através das suas atitudes você edifica um altar todos os dias. Já que eu e você somos um sacrifício vivo para o Senhor, as minhas atitudes edificam um altar. As minhas atitudes levantam um altar. Resta saber se é para adoração a Deus ou não, para edificar para o Senhor ou não. Foi exatamente o que aconteceu ali. Os profetas de Baal edificaram um altar para o seu Deus, e Elias edificou um altar para o Deus de Israel, o meu e o seu Deus. Sabe qual foi o maior pecado, um dos maiores pecados de Acabe? Foi a omissão, de não saber colocar a sua esposa no seu lugar. De não saber colocar a sua esposa no seu lugar. Muitas vezes, quando você deixa de falar algo, você está omitindo. E omissão é pecado. Quando você aprende algo na palavra do Senhor, e você ouve aqui, solta aqui, e não coloca em prática, você está pecando por omissão. Você está deixando de fazer. Vamos cortar um minutinho no texto, vamos lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Ninguém levanta agora para prestar bastante atenção aqui, por favor. Tiago, capítulo 4, versículo 17. A palavra diz assim: portanto, pensem nisso. Preste bem atenção. Quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é chamado de pecado de omissão. Se você sabe que você deve obedecer a palavra para que o Senhor te ame, para que você seja identificado como amar o Senhor, e você não faz, você está pecando por omissão. Você está deixando de fazer. E não existe pecadinho e não existe pecadão. Muitas vezes você fala assim: mas a minha vida está assim, eu estou passando por muita dificuldade. Às vezes é algo que você está deixando de fazer, pecado de omissão. E aonde o inimigo só precisa de um pecado, uma só brecha, para arrebentar com a sua vida. E aí você me liga: pastor, minha vida está assim. E aí lá vai o pastor orar. Daqui a pouco a pessoa está de novo da mesma forma. Pecado de
missão. É a mesma coisa que você matar uma pessoa, é a mesma coisa que você omitir. É pecado. São brechas abertas. E o inimigo vai arrebentar com a vida da pessoa da mesma forma. Às vezes você não sabe o que está acontecendo na sua vida, mas quando você omite, você peca. Quando eu deixo de falar algo para você, para te corrigir na palavra, para usar e desenvolver, desempenhar a função de um pastor, eu estou omitindo. Quando eu deixo de falar algo para você, eu estou omitindo, porque eu estou deixando de te ensinar. E a função pastoral nos dias de hoje, ela foi totalmente deturpada, porque um pastor não pode falar nada para a ovelha mais, que a ovelha se dispersa. Eu não estou dizendo aqui que o pastor não erra. Pode errar, sem dúvida nenhuma. É homem, mas existe um perdão à disposição. Então muitas vezes quando você está orando para saber aonde que você errou, às vezes pode ser na omissão. Eu não estou falando para os nossos visitantes, estou falando para nós que somos de casa aqui. Às vezes aquilo que você tanto pergunta para Deus pode ser omissão. E eu quero pedir perdão para a igreja, porque muitas vezes eu omiti. Deixei de falar algo que eu deveria ter falado para você, para te corrigir. E eu não fiz. E eu quero pedir perdão para a igreja hoje. Porque se eu tiver medo que você saia da igreja, eu prefiro que você saia, do que eu ter que pagar pela sua vida, pelo que você não quis ouvir diante do Senhor quando eu estiver diante dele. Então a partir de hoje, o que eu tiver que falar para você, eu vou te falar. Se doer, se você não gostar, se você gostar, glória a Deus. Se você não gostar, o problema é seu e de Deus, não é mais meu. Porque eu não quero responder. Eu sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho de dar conta pela sua vida diante de Deus quando eu chegar diante dele. E a cobrança sobre a vida de um pastor vai ser tremenda, porque não é uma vida, são centenas e milhares de vidas. Um dos principais pecados de Acabe foi a omissão. Voltamos lá em 1 Reis 18, por favor, filho. Deixa eu ver aqui. Obrigado, meu amado. Aleluia. 18, 24, filho. Então vocês invocaram o nome do seu Deus e invocariam o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então todo o povo disse: o que você disse é bom. Todo o povo concordou com o acordo que Elias tinha proposto. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos, preparem-no primeiro, visto que vocês são tantos, clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado, e prepararam e clamaram o nome de Baal, desde a parte da manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Imaginem só, eles edificaram o altar, colocaram o cordeiro lá, o novilho lá, para ser sacrificado. Desde a parte da manhã até o meio-dia, eles clamaram a Baal, e Baal não respondeu. Ninguém respondeu, pode passar. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto. Dizia: já que ele é um Deus com letra minúscula. Quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando, ou talvez dormindo, que precise ser despertado. E então passaram a gritar ainda mais alto, e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras,
uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhes: seu nome será Israel. Amados, quando a palavra diz que Elias restaurou o altar do Senhor, ele tomou 12 pedras. Isso nos remete ao ensinamento dos 12 apóstolos. Nos remete à palavra do Senhor que Elias fez tudo conforme a palavra do Senhor que eu e você devemos viver. A palavra que os apóstolos deixaram para nós. A palavra do Antigo Testamento, a palavra do Novo Testamento. Quando você edifica um altar de qualquer forma, o Senhor não vai responder. Mas quando você edifica o altar, segundo a palavra do Senhor na sua vida, sabe quando você precisa de uma oração respondida? Comece a edificar a sua vida segundo a palavra do Senhor. Salmo 114, não precisa pôr não. A palavra do Senhor diz que antes que a palavra chegue aos seus lábios, o Senhor já a conhece. A palavra não precisa nem chegar aos seus lábios, o Senhor já conhece. Se você edificar um altar, se você edificar o altar da sua vida, se você edificar a sua vida segundo a palavra do Senhor, antes que a palavra chegue aos seus lábios, Ele já a conhece. Ele já a conhece. E Elias edifica o altar do Senhor, tomando 12 pedras, cada pedra representando uma das 12 tribos de Israel. Ou seja, Elias conhecia da palavra do Senhor, ele sabia da palavra, ele sabia o que agradava ao Deus de Israel. Eu e você também sabemos. Prossigamos e avancemos segundo o que o Senhor tem nos ensinado, segundo o que o Senhor tem te ensinado. Edifique o seu altar para Ele, edifique a sua vida para Ele, edifique a sua vida para Ele. Não deixe que o inimigo venha roubar a sua identidade. Não deixe que o inimigo venha roubar o que o Senhor está edificando na sua vida. Os dias são maus, porém, nos dias de Elias também eram maus. E Elias prevaleceu como eu e você prevaleceremos. Da mesma forma que a maldade vai aumentar segundo o anticristo, aliás, segundo a palavra do Senhor, através da manifestação do anticristo, da preparação para o anticristo, também a presença do Espírito Santo de Deus será derramada de forma poderosa. Porém, para que seja derramado, o altar vai ter que ser edificado da forma correta. Não é um altar edificado de qualquer forma. Em nome do Senhor Jesus, toda a igreja que não é igreja séria, que feche em nome de Jesus. Chega de palhaçada do Evangelho. Foi exatamente isso que Elias fez. Que feche toda casa que não professa o nome do Senhor, toda casa que brinca com o nome do Senhor. Para estar nesse altar aqui, meus irmãos, não é qualquer um não. Para estar no altar do Senhor, tem que haver respeito, tem que haver santidade, tem que haver arrependimento. Altar é lugar de morte. Cada homem que sobe tocar aqui, sobe cantar, ele está se colocando numa posição para morrer diante de Deus por mim e por você. Tanto levita quanto pastores, para morrer pelo Senhor, pela sua vida. Porque a presença do Senhor, ela vai fazer você morrer para o mundo. É impossível Ele não fazer você morrer. Faz-me morrer para as coisas deste mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como unguento derramado em minhas feridas, e me cura, restaura as feridas. O teu perdão é tudo que eu preciso. Amém, Senhor. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Faz outra vez,
do povo de Deus se levantar. Está chegando o tempo do povo de Deus se levantar como voz profética nesse mundo. Amém. E decretar a falência das trevas. Decretar a falência daqueles que não levam o reino de Deus a sério. Porque nós servimos a um Deus que é reto, que é santo. Que é santo. As igrejas estão essa bagunça que está aí fora. Porque homens perderam o temor pelo Senhor. Homens perderam o temor pelo Senhor. Como se não fossem prestar conta um dia a Ele. Como Acabe achava que um dia ele não ia prestar conta para Deus por ser rei. Mas até o rei vai ter que prestar conta para Deus. Todos nós prestaremos contas a Deus. Marido, você vai prestar conta pela sua esposa. Pai, você vai prestar conta pelos seus filhos a Deus. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Preste atenção, com as pedras construiu um altar em nome do Senhor. Com as minhas e as suas atitudes, nós construímos um altar na nossa vida para o Senhor. Com as minhas e as suas atitudes, segundo a palavra do Senhor, nós construímos a nossa vida, o nosso altar para o Senhor. Quando agimos segundo a palavra, edificamos o altar para o Senhor. Edificamos o nosso altar, a nossa vida para o Senhor. Quando não agimos de acordo com a palavra, edificamos o altar para Baal. Edificamos o altar para o inimigo. Quando você não vive a palavra do Senhor, você vive a palavra do inimigo. Não existe meio termo. Não existe desculpa. Não existe. Eu quero te deixar saber que não existe desculpa para mim e para você. Ou eu edifico para Deus, ou eu edifico para o inimigo. Qual é a sua escolha? Edificar para Deus ou para o inimigo? Porque aquele que fica em cima do muro é considerado morno. E o morno o Senhor vomita pela sua boca. É duro falar, mas está na palavra. Está na palavra. Com as pedras construiu um altar em honra. Sabe o que é honrar a Deus? É fazer distinção a Ele. É você saber que o culto começa às 7h30 e você vai chegar aqui 7h25 para honrar a presença do Senhor, que nós estamos edificando o altar aqui neste lugar para Ele. E não chegar aqui 7h35 ou 7h40. A quem que você está honrando com isso? Através da sua atitude. E cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então disse: fazer o altar qualquer um faz. Diga assim comigo: fazer o altar qualquer um faz, mas fazer o altar para o Senhor é só você para fazer. Diga assim: é só eu para fazer, só você para fazer. Ninguém vai poder fazer o seu altar por você. Eu não vou poder construir o altar pela minha esposa e ela não vai poder construir o meu altar por mim. Eu posso dar umas dicas para ela, mas construir um altar para ela eu não posso. Ela não pode construir para mim, que a salvação é individual. Eu tenho um amigo no Brasil, não vou falar o nome dele que está gravando. Toda noite ele pedia para a esposa dele ler a Bíblia para ele, porque ele tinha preguiça de ler a palavra. Ah, meus irmãos, se fosse meu filho. Ah, se fosse meu filho. Nem. Ah, se fosse meu filho. Imagina um homem desse. Imagina só Deus olhando lá de cima.
Espírito Santo de Deus ali nele. Falando, filho, tá bonito ouvir a palavra, né? Mas ele esquece que a palavra é individual, a salvação é individual. Quando você é convidado a colocar o seu nome no relógio de oração, a colocar o seu nome no relógio de jejum, a chegar às 7h30 na igreja, a estar na live todas às 7h30 na terça, a estar na Viva Home, é o Senhor te dando a oportunidade de aprender como edificar o seu altar. E quando você chegar diante de Deus, Ele vai dizer tudo isso para você. Mas eu fiz isso, dando estratégias e ensinando você a como edificar o seu altar. Mas você ficou com preguiça. Você se acomodou, ou cansaço, ou qualquer desculpa tomou conta do nosso coração. E Elias diz assim: depois de arrumar a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. E então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam isso de novo. E disse eles: fizeram de novo. Faz de novo pela 3ª vez, e ordenou. E eles fizeram pela 3ª vez. E a água corria do altar, chegando a encher a valeta. Imaginem só o altar que os profetas de Baal fizeram, totalmente seco. E Elias edifica um altar de pedra, coloca a lenha, coloca o novilho em cima do altar, manda derramar 12 talhas de água, para ficar molhado, para o fogo não pegar. E ainda manda cavar uma valeta em volta e enche de água, ainda a água escorria do altar. Qual era a probabilidade disso pegar fogo, meus irmãos? Qual é a probabilidade de você pegar fogo para o Senhor? Qual é a probabilidade de você pegar fogo para o Senhor? Pode passar. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou dizendo: ó Senhor Deus de Israel, de Isaac, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. O teu Deus é conhecido lá na sua escola, o teu Deus é conhecido no seu trabalho, o teu Deus é conhecido onde a planta dos seus pés pisam. Todas as pessoas que passarem por nós vamos ter que dar conta diante de Deus pela alma de cada uma delas, quando nós chegarmos diante de Deus. Isso é pecado de omissão, mas não é assunto para hoje. Que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras do chão, e também secou totalmente as águas na valeta. O que a palavra de um homem de Deus, que se posiciona, que tem identidade em Deus, que tem santidade na sua vida, não pode fazer para o Senhor? O Espírito Santo de Deus deseja pegar homens e mulheres aqui neste lugar e usar como instrumentos poderosos nas mãos dele, para que através da sua palavra um rumo de uma nação seja mudada, o rumo de uma cidade seja mudada, onde pessoas escravizadas pelas drogas, escravizadas pelo alcoolismo, pela prostituição, sejam transformadas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Nós estamos para viver o maior avivamento. Aquilo ali foi um foco de avivamento que Elias provocou. Nós estamos para viver o maior avivamento que já houve na face da terra. Mas eu e você precisamos edificar o altar da nossa vida segundo a palavra do Senhor, para que participemos desse avivamento. É lindo falar: Senhor, eu quero fogo, eu quero avivamento, mas que o nosso altar
mas o nosso altar deve estar edificado segundo a palavra. E o fogo do Senhor vai vir consumir. O fogo do Senhor vai vir sobre nós com batismo de fogo. João Batista disse: ei, Ele vos batizará no Espírito e com fogo. Eu vos batizo com água, mas venha Ele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse batismo que eu anseio sobre a sua vida. Sabe por que a minha vida não é da mesma forma como era antes? Porque eu conheci verdadeiramente ao Senhor e porque eu conheço o que vai acontecer na palavra dEle. E eu temo por isso. Eu temo ao Senhor por isso. Eu temo ao Senhor por isso. Porque eu sei o que a palavra diz que vai acontecer. E quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Nós temos os mais diversos irmãos e irmãs sonhando com o arrebatamento da igreja. E sonhando com irmãos ficando para trás. E eu não quero que ninguém no nosso meio fique para trás. Eu quero que você seja batizado com o Espírito. Eu quero que você seja batizado com fogo. Eu quero que você seja incendiado pela presença do Espírito Santo de Deus. Mas para isso você tem que decidir hoje. Se você quer Deus ou se você quer o mundo. Hoje o Senhor manda você escolher. Ou você quer Deus ou você quer o mundo. Quem você vai escolher hoje? Quem será a sua escolha hoje? Deus ou o mundo? Porque crente meia boca lá fora está cheio. Crente meia boca lá fora está cheio. Crente morno lá fora está cheio. Aonde vão ser vomitados pela boca do Senhor. Se coloque de pé, igreja. No versículo 41, um pouquinho antes, só para finalizarmos, Elias vai, a presença de Deus consome todo o altar, todo o sacrifício que Elias havia colocado sobre o altar. E Elias vai e mata os 450 profetas de Baal. Ele mata os 450 profetas de Baal. E logo em seguida, no versículo, e Elias disse a Acabe, versículo 41, e Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva pesada. Vá comer e beber, Acabe, porque eu já ouço o barulho de uma chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se, ou seja, se ajoelhou-se ao chão e pôs o seu rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou e não viu nada. Imagina só o servo de Elias ir até o mar, subir na montanha e olhar para ver se havia um sinal de nuvem, e nenhuma nuvem havia de sinal. E Elias disse: vai de novo, vá 7 vezes, volta lá para ver. Quantas vezes eu e você precisamos ver? Sabe por que o servo de Elias teve que ir 7 vezes lá ver se a nuvem estava vindo, se ia chover ou não? Para que ele se humilhasse na presença do Senhor. O orgulho precisa ser eliminado da nossa vida. É assunto para outro dia pegarmos tempo. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, até antes que a chuva o impeça. Para aquele que tem fé e para aquele que conhece o Senhor, basta uma nuvem de o tamanho da mão de um homem, que já é o sinal que vai chover. Eu e você que conhecemos ao Senhor, sabemos que o avivamento vai acontecer. Nós já vimos o foco acontecendo, o irmão aqui, o irmão lá, o irmão acolá. Daqui a pouco vai ser um avivamento geral em nosso meio. Daqui a pouco vai ser um avivamento geral nas igrejas que professam e que são sérias para o Senhor. Não espere ver um avivamento coletivo.
antes de ver um avivamento individual. Quando eu vejo o foco de um avivamento aqui e outro ali, o meu coração já exulta no Senhor. O meu coração já se incendeia no Senhor, porque eu sei que é o sinal que vai chover. Eu sei que é o sinal que vai chover. Mas nessa noite o Senhor deixa que você escolha. Você quer o Senhor ou você quer o mundo a partir de hoje? Qual é a sua escolha? A mesma coisa que o Senhor perguntou, que Elias perguntou: você escolhe o Senhor ou escolhe o mundo? Qual é a sua escolha hoje? E você que escolhe o Senhor nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar. Eu sei que vai ser muita gente aqui na frente, não tem problema. Mas a partir do momento que você dá um passo e sai do seu lugar, já é uma atitude, você dizendo: sim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida. Eu não quero o mundo, mas eu quero o Senhor. E o Senhor já vê a intenção do seu coração. Nós vamos estar adorando ao Senhor. E eu quero que você escolha se você quer o Senhor a partir de hoje ou você quer o mundo. Você que quer o Senhor a partir de hoje, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. E eu vou estar orando por todos. Se o Senhor rasgar os céus apenas mais uma vez, se você descer e fizer Deus grandes feitos de novo, coloque a mão no seu coração e adore a Ele. Tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Mostra, Senhor, mostra, Senhor. Vem mais.
meu coração como a feira de fogo por ti. Fere meu coração como a feira de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração. Diga isso aí, diga. Fere meu coração como a feira de fogo por ti. Fere meu coração como a feira de sede por ti. Ensina a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre todos os irmãos que deram um passo à frente no seu lugar e escolheram pelo Senhor nessa noite. Pai, eu profetizo, eu declaro sobre a vida de todos os meus irmãos, sobre todas as mulheres, sobre todos os homens, sobre todos os jovens, que serão homens e mulheres valentes no Senhor, homens e mulheres compromissados com o reino, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres que ouvirão a voz do Espírito e saberão discernir que é Ele quem fala, homens e mulheres que sentenciarão destinos de cidades, destinos de regiões, destinos de países. Pai, eu libero uma unção sobrenatural sobre a vida de todos os seus filhos, de todas as suas filhas. Eu libero os mais diversos dons, dons de cura, dons de profecia, dons de língua, de interpretação de línguas, e os mais diversos, segundo a tua vontade, Senhor. Seja derramado agora uma porção extra, uma porção extra do teu Espírito Santo, Senhor, neste lugar e sobre cada um de nós. Que venhamos todos os dias estar edificando o altar da nossa vida para o Senhor, com responsabilidade, com santidade, com obediência, pelo qual nós fomos chamados a fazer, para que naquele dia que nós fomos chamados, naquele dia que nós tivemos face a face, o Senhor venha dizer para cada um de nós: filho, entra pro descanso do teu Senhor, entra pro gozo do teu Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de regozijo, um tempo de prosperidade, um tempo de cumprimento profético, um tempo de cumprimento sobrenatural, um tempo de alinhamento, aquilo que porventura está fora do lugar na sua vida, aquilo que está fora do lugar, eu declaro agora que seja alinhado agora em nome do Senhor Jesus.
partir de hoje será um reboliço santo na sua vida. A partir de hoje, sabe o que aconteceu? Você se posicionou. Você se levantou como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e escolheu pelo Senhor. E o Senhor vai honrar a sua atitude. E eu quero prometer algo para você aqui nessa noite. O meu compromisso com você é para que você viva eternamente com o Senhor. O meu compromisso com você não é para que você vá para o inferno. O meu compromisso com você é para que você vá morar na Jerusalém celestial com o Senhor e comigo também. Esse é o meu compromisso com você. Quando você olhar para a minha vida, quando eu precisar ser duro com você, quando eu precisar te amar, quando eu precisar te exortar, lembre-se que eu estou te levando para o céu junto comigo. Porque eu não quero ir sozinho. Eu quero levar da mesma forma que o diabo quer levar o máximo de pessoas para o inferno. Eu quero levar o máximo de pessoas para o céu comigo. Amém, igreja? Vamos aplaudir o Senhor. Ficamos e agradecemos o teu nome, Senhor. Pai, eu entrego a tua noiva em tuas mãos. Eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos. Abençoo, Senhor, com toda a sorte de bênçãos espirituais, naturais, e os abençoo de forma sobrenatural. Que eles venham a viver o melhor desta terra, tendo uma semana cheia da tua presença, Espírito Santo de Deus, e uma semana sobrenatural, onde os milagres do Senhor venham manifestar abundantemente como uma pesca de muitos peixes. Que assim seja na vida de cada um que está aqui neste lugar. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor nos abençoe. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados às 19h30 e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.